Fala galera do YouTube, como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Dasley, do canal Significando e Ressignificando, e estou aqui de volta para dar continuidade às postagens de vídeos aqui no canal. Dei uma pausa aí por algumas semanas diante da correria, mas estou de volta e com gosto de gás, né? Então vamos aí em mais uma série de novos vídeos para uma nova playlist aqui no canal. E neste vídeo de hoje eu quero dar início a uma série de vídeos onde eu estarei aqui resolvendo questões da prova aí que muitos consideram como o clímax dos estudos no ensino básico aqui no Brasil, que é prova do Enem. Pois é, então estarei resolvendo aqui, a partir de agora, algumas questões das provas referentes ao Exame Nacional do Ensino Médio, o vulgo Enem. Então, hoje estaremos aqui recorrendo a uma prova do Enem aplicada no ano de 2019 e, em particular, o caderno amarelo aplicado no segundo dia do exame, e, em particular, estaremos respondendo aqui algumas questões da área do saber matemática, porque a ideia dos vídeos aqui é justamente explorarmos as resoluções de questões da área específica matemática. Beleza, galera? Então estaremos explorando aqui as soluções de umas 2, 3, até mesmo 4 questões, se possível, e ao longo aí do tempo estaremos explorando também soluções de outras questões, seja desta mesma prova, deste mesmo caderno, deste mesmo ano. No caso, vamos aí para o ano de 2019, né? Mas próximos vídeos estaremos explorando soluções aí de outras questões, outros cadernos, outras provas, né? Outros anos, sendo sempre aqui o foco a área do saber matemática. Beleza, galera? Então, vem aí comigo e vamos explorar aí estas soluções dessas questões específicas para este vídeo de hoje aí, exclusivo para vocês. Certo, galera? Vamos lá! Pois bem, galera, então estamos aí diante da prova do Enem do ano de 2019, aplicada aí no segundo dia, o caderno amarelo. Lembrando que no segundo dia nós temos aí a realização da prova referente às áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, e também, que será o nosso alvo de hoje, a prova aí de matemática e suas tecnologias. Então, estamos aí diante desta prova e, como disse a vocês, irei resolver aqui umas 2, 3 ou até mesmo 4 questões, a depender aí do tempo, certo, galera? Irei deixar também o link desta prova aí, para que vocês tenham acesso na descrição desse vídeo, e também o seu respectivo gabarito. Até porque a ideia é, mesmo que no próximo vídeo exploremos questões de uma outra prova, de um outro caderno, de um outro ano, mas em algum momento voltaremos para este caderno de novo, certo, galera? Então, vou deixar aí já para que vocês tenham acesso também. Vamos lá, né, para a parte aí de matemática, que começa a partir da questão de número 136, na página 17 desse caderno. Então, vou dar um zoom aqui para que possamos ver melhor a questão que iremos trabalhar. Tá aí, a matemática e suas tecnologias, são as questões 136 a 180. E neste vídeo iremos responder aqui uma quantidade que dê para que o vídeo não fique tão grande assim, mas também que não seja só uma, certo? E vamos começar aí, inclusive,
pela própria questão de número 136. Como vocês sabem, a prova do Enem, principalmente de uns anos para cá, ela é uma prova bem exaustiva, no sentido que os seus enunciados possuem um certo tamanho aí considerável de textos, né? Para que a pessoa possa fazer a leitura e a interpretação e assim chegar na solução da questão. Então, assim, iremos fazer aqui como se tivéssemos realmente diante da prova no dia, certo? Lendo o enunciado e depois aí destacando aquilo que for principal. Então ele diz aí que a bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados diariamente, no máximo 500. Aí veja que já aparece uma nomenclatura, um termo matemático aí, né? 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos, 20 quilogramas, outro termo matemático, pelo período de 5 dias, outro termo matemático. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupa o volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar e aí temos os 5 itens, né? 10, 50, 100, 250 ou 500, que foi as 5 alternativas de tamanhos de frascos que possuem esse medicamento. Então, assim, percebam que essa questão bem grandinha, tem um enunciado bem grandinho, todavia é um enunciado recheado de escrita matemática, de termos matemáticos. Então, se estamos diante de uma prova de matemática, o primeiro procedimento que nós podemos fazer é justamente aí destacar estes termos matemáticos, desde o início até o final. Então, por exemplo, nós temos aí que ele diz lá no início que diariamente, apesar de não ser um termo necessariamente matemático, ele se refere a algo matemático. Então, vamos destacar isso aí, né? Diariamente, esse antibiótico ele vai ser ministrado na criança, né? Onde teremos no máximo 500 mg diários desse medicamento que serão ministrados aí na criança. E aí temos que recordar o que é mg. Mg é uma escrita simplificada para miligrama. Então estamos falando aí de uma dosagem de medicamento que será ministrado nessa criança e que por dia, que é sinônimo de diariamente, iremos ministrar 500 miligramas, 500 miligramas por dia. Isso dependendo da massa do paciente, porque ele diz aqui, beleza, apesar de ser diariamente que iremos ministrar 500 miligramas do medicamento, isso é o que? Para cada quilograma de massa do paciente. Então, outra coisa para se destacar nesse enunciado, certo? Então, não é simplesmente de qualquer maneira. Eu vou ministrar 500 miligramas por dia para cada quilograma que o paciente tiver. Então, vejam como a coisa aí vai afinando, para que a gente consiga chegar lá na solução. E aí ele diz que, né, o pediatra lá, né, recomendou, né, a quantidade máxima desse antibiótico para ser ministrada em uma criança de 20 quilogramas. Opa! Então veja que agora a coisa está começando a afinar mais ainda. Ele já trouxe aí informações bem específicas. Então daí já temos como fazer algumas continhas. Então o que é que eu vou fazer inicialmente?
eu já sei o seguinte, eu posso até criar, inclusive, algo que a gente enfatiza muito no ensino básico, em particular no ensino fundamental, que é aquela famosa regra de 3, onde eu tenho 3 valores e vou em busca, com base nesses 3 valores, do quarto valor. Então, o que é que acontece? Vocês podem até pensar, não, só tem 2 valores. Se vocês olharem bem, ele vai dizer para cada quilograma, ou seja, 1 quilograma. Então, veja que no final das contas eu tenho 3 valores aí, né? Eu tenho um valor que é esse 500, que é associado à quantidade de medicamento que eu vou ministrar de maneira geral. Eu tenho que esses 500 miligramas do medicamento vão ser ministrados dentro de cada quilograma de massa do paciente. Então veja que eu consigo fazer uma relação aí de 2 grandezas. Eu vou colocar aqui só para vocês terem a noção. R vai significar aí referindo-se ao medicamento. E aqui eu vou colocar P se referindo à massa do paciente. Então eu tenho R se referindo aí à quantidade de medicamento. Vou até colocar assim, QR, né? Quantidade, né? do remédio, né? Quantidade do medicamento a ser ministrado. E eu vou colocar QP, da quantidade de massa do paciente. Então ele diz o quê? Que 500 miligramas, que isso aí se referindo ao quê? A quantidade de remédio que vai ser ministrado, né, no paciente. E isso, o quê? Para cada quilograma, ou seja, a cada 1 quilograma eu ministro 500 miligramas do medicamento. Então vejam que apesar das grandezas serem distintas, o tipo de unidade é semelhante, miligrama, quilograma, tipos de unidades de massa. Beleza, então eu estabeleci essa relação aí. E aí ele diz o seguinte, a criança aí ela tem 20 quilogramas. Ela tem 20 quilogramas, ou seja, a quantidade de massa dessa criança específica, porque o primeiro caso ali na primeira linha é geral. 500 miligramas do medicamento para cada quilograma de massa do paciente, isso é geral. Agora ele especifica, e no caso de uma criança de 20 quilogramas? E aí percebam que eu vou precisar saber justamente o quê? Quantos mg, ou seja, quantos miligramas de medicamento eu vou ministrar para essa criança específica. Então veja que agora nós temos de fato uma regra de 3 simples, onde eu tenho 3 valores conhecidos e quero encontrar o quarto. E isso é bem simples, né? Basta multiplicarmos aí os extremos e os meios, né? Eu multiplicar aqui, quando eu multiplico essa quantidade desconhecida pelo 1, então, como 1 é neutro na multiplicação, eu fico aí com essa quantidade desconhecida, né? 1 vezes uma quantidade desconhecida é a própria quantidade desconhecida. E isso vai ser igual a quem? A multiplicação dos extremos, ou seja, 500 vezes 20. Se eu fizer essa conta aí, 500 vezes 20 é fácil, né? Porque eu faço aí 5 vezes 2, 10. E acrescento aí os 2 zeros do 500 e o 1 zero do 20. Ou seja, eu vou obter justamente o quê? 10.000. Então justamente a quantidade de medicamento que será ministrado aí para essa criança de 20 quilogramas será de 10.000 miligramas, né? Então veja que eu já consegui encontrar aí a quantidade de medicamento que eu vou ministrar para essa criança de 20 quilogramas, 10.000 mg, 10.000 miligramas. Então essa parte aí foi tranquila. Agora a questão ainda continua, dizendo o seguinte: pelo período de 5 dias, vou dar outra destacada aqui. Então veja que essa questão aí de 500 mg para cada quilograma, isso é diariamente, isso é por dia, né? Então esses 10.000 aí que nós encontramos, 10.000 miligramas de medicamento para essa criança de 20 quilogramas, isso é por dia. A cada dia ela vai receber 10.000 miligramas desse medicamento. Só que o enunciado diz o quê? Pelo período de 5 dias. Então, outra conta fácil. Se em um dia, porque isso aqui está falando o quê? Isso aqui está falando
diariamente, né? Isso aqui ele está falando diariamente. Então, diariamente nós temos aí 10.000 mg desse medicamento para essa criança específica de 20 kg. E durante 5 dias, outra conta tranquila, né? Só eu pegar isso aí e multiplicar por 5, né? E vou obter justamente o que? 50.000, né? 50.000 mg desse medicamento aí para essa criança de 20 kg durante os 5 dias. Então percebam que a conta aí também é bem tranquila. Então, até aí nós já conseguimos esgotar essa primeira parte do enunciado. Então percebam que o Enem é exaustivo nesse sentido, que os enunciados dele são um pouquinho grandinhos, e aí eu tenho que ir quebrando em partes, até eu conseguir chegar lá na minha resposta final. Beleza. Agora ele continua dizendo o seguinte, que esse medicamento ele pode ser comprado em frascos de 10.000 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml. Vejam que o tipo de unidade que ele iniciou dizendo que o menino vai receber, vamos dizer assim, desse medicamento que vai ser ministrado para ele, é em unidades de massa, diz ali, 500 miligramas, né? 500 mg de medicamento. Então, aqui, a quantidade de medicamento, ela está expressa em unidade de massa. Pode, Dasley? Pode. Eu posso expressar uma quantidade, mesmo de medicamento que está no estado líquido, eu posso expressar em unidade de massa. Porque se eu colocar essa quantidade, vamos supor assim, em uma balança que verifica massa, a balança vai apontar lá essa quantidade. Então, mesmo que algo esteja no estado líquido, eu posso expressar a quantidade desse objeto em unidade de massa, normal. A questão é que estamos mais acostumados a expressarmos quantidades líquidas através de unidades ou de capacidade, que é o caso aí dessas opções aí de frascos, né? Unidades de capacidades, cuja unidade central é o litro, nesse caso aí estão expressos em ml, né? Mililitros, ou eu também posso ter outro tipo de unidade para expressar quantidades líquidas, que são, no caso, as unidades de volume, que ele vai dizer lá embaixo, hein? De centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos. Então, geralmente, expressamos quantidades líquidas através de unidades ou de capacidade ou unidades de centímetros cúbicos, né? Ou decímetros cúbicos ou metros cúbicos. Em resumo, nós chamamos esses tipos de unidades de volume. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós teremos que meio que fazer uma transição de unidades de tipos diferentes. Eu vou ter que pegar esse tipo de unidade aí, que nós encontramos, que vai ser a quantidade de medicamento ministrado, né, nesse garoto de 20 kg, nessa criança aí de 20 kg, ou seja, 50.000 miligramas. Então vamos ter que pegar esse tipo de unidade aí, miligramas, e encontrar esse tipo de unidade, só que agora através de unidades de capacidade. Porque veja que ele vai falar, a pergunta-chave é justamente a capacidade do frasco em mililitros. Eu vou destacar isso aqui também. Então nós vamos ter que pegar aquilo ali que nós encontramos em unidades de massa, só que isso aí na verdade está representando quantidade de medicamento. E nós vamos ter que de alguma forma transitar saindo de unidades de massa e chegando até em unidades de capacidade, para sabermos se é 10.000 ml, se é 50 ml, o tipo do frasco que nós usaremos aí, né, para poder ministrar esse medicamento para o menino. Então vejam só, inclusive o enunciado diz, né, que os pais vão comprar a quantidade exata. Então eles precisam saber essa quantidade exata para não ter sobra. Então, será quais desses frascos aí, 10.000 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml ou 500 ml, qual desses tipos de frasco equivale exatamente a essa quantidade aqui de medicamento, 50.000 miligramas?
Então, uma primeira transição que nós faremos, isso aqui é importante vocês se ligarem, é o que? É essa primeira transição aqui, que ele até diz no finalzinho aqui do primeiro parágrafo, vamos dizer assim, do enunciado. 1 grama desse medicamento ocupa um volume de 1 cm3. Então, essa informação é importante. Por quê? Nós já vamos conseguir sair da unidade de massa, ou seja, miligramas, porque foi o que nós encontramos lá, 50.000 miligramas de medicamento. Então, vamos conseguir sair da unidade de massa e irmos para a unidade de volume. Então, saindo de volume para capacidade, fica mais fácil o caminho. Né? O caminho mais delicado é esse. Né? E de unidade de massa, que geralmente nós usamos mais para se referir a coisas sólidas, para unidades, né, ou de volume ou de capacidade, que são coisas líquidas que nós usamos mais, né, para esses tipos de situações. Então, veja que aí ele deu um norte para a gente. Então, fica fácil, porque ele diz que 1 grama é igual a 1 cm3 de volume. Então, se nós temos 50.000 miligramas, primeiro teremos que transformar isso aí em gramas, porque o enunciado diz 1 grama, ele não diz miligrama, que equivale a 1 cm3. Ele diz que 1 grama equivale a 1 cm3. Então, a primeira transformação é transformar esse cara miligramas em gramas. E aí nós temos que lembrar daquelas paradinhas lá das unidades, né? Aí eu vou colocar aqui a central. Eu tenho 1 grama, aí o antecessor, aí eu tenho o que? Decigrama, aí eu tenho quem? Centigrama, e por fim eu tenho o que? mg, ou seja, miligrama. Então eu tenho que lembrar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser crucial para que a gente ande nessa questão. O que é que vai acontecer? Seguindo da esquerda para a direita, cada casinha dessa daí eu multiplico por 10. Então, por exemplo, de grama para decigrama, eu multiplico por 10. De decigrama para centigrama, multiplico por 10. E a mesma coisa lá no final. De centigrama para miligrama, multiplico por 10. Então, sempre no sentido esquerda-direita, multiplicação. No sentido contrário, divisão. Então, de cada casinha, aí eu vou dividindo por 10. Então, se eu estou aqui em miligramas e quero transformar isso aí em gramas, percebam que eu terei que dividir aí 3 vezes por 10. Então, de miligrama para centigrama, eu divido por 10 primeiro. Né? Depois de centigrama para decigrama, divido por 10 de novo. E, por fim, de decigrama para grama, divido por 10 mais uma vez. Né? Então, tanto eu posso fazer 3 divisões por 10, ou simplesmente eu posso pegar isso aqui, ó, e dividir uma única vez por 1000. É a mesma situação, porque eu dividi por 10 3 vezes consecutivas. Eu dividi 50.000 por 10. Depois pegar o resultado, dividir por 10. Depois pegar o segundo resultado e dividir por 10. A mesma coisa que dividir uma única vez por 1000. É aquela história, né? Eu tenho 3 zeros, então fica aí 1000, né? Então, divido aí 50.000 miligramas por 1000. Fazendo isso, eu vou encontrar a quantidade de gramas desse medicamento durante os 5 dias nessa criança de 20 kg. Veja que a conta aqui é tranquila. Eu faço o cancelamento dos zeros, ó. Tá vendo? 3 zeros, numerador e denominador. E vou encontrar aí justamente o que? 50 gramas. Então veja que a quantidade de medicamento aí que esse garoto irá receber durante os 5 dias, em gramas, equivale a 50 gramas. Então, o enunciado facilitou um pouco para a gente, porque ele disse que 1 grama equivale a um volume de 1 cm3. Então, a gente vai conseguir expressar isso aí que estava em unidade de massa, agora em unidade de volume, que é mais parecido com essas questões que utilizamos para líquidos. Então, se ele diz que é equivalente a 1, só muda o tipo de unidade, então ficou fácil, né? Então, 50 gramas é a mesma coisa que 50 centímetros cúbicos, né? Então, né, eu consigo isso aí, o que? Do próprio enunciado, né? Então, 50 gramas é equivalente a 50 centímetros cúbicos. Beleza? Então, é esse o volume
de medicamento que o garoto irá receber durante os 5 dias. A questão é, os frascos, eles não estão, as unidades deles não estão expressas em volume, né? Em centímetro cúbico, mas estão expressos em unidades de capacidade, mililitro, né? Ou poderia ser litro, centilitro, enfim. Então fica agora essa transição. Como transformar unidade de volume cúbicas, né? Centímetro cúbico, decímetro cúbico, enfim, em particular centímetro cúbico, né? Como transformar isso em unidades de capacidade? Como transformar unidades de volume, que usamos geralmente para coisas líquidas, né? E como transformar isso em unidades de capacidade, que também usamos para coisas líquidas. Então, agora nós vamos ter que relembrar realmente de cenas de capítulos anteriores, né? Coisas lá do ensino básico, né? Lá no ensino básico, a gente estuda uma relaçãozinha que consegue fazer justamente esse caminho que nós precisaremos, que é trabalhar essa mudança de unidade de volume para unidade de capacidade. Ele vai relacionar quem? Ele vai relacionar o seguinte, ele vai dizer que, um decímetro cúbico, isso aí é equivalente a 1 litro. Então veja que ele agora consegue relacionar uma unidade de volume com uma unidade de capacidade. Então veja que agora se aproxima mais do que a gente está querendo, né? Eu consigo sair de volume e chegar em capacidade, né? É claro que a gente ainda vai ter um caminhozinho aí a percorrer, porque tipo, ali está em decímetro cúbico. O que a gente tem é em centímetro cúbico. A equivalência ali de volume com capacidade é em litro. E os tipos do frasco são em ml, mililitro. Então a gente ainda vai ter esse caminhozinho a percorrer. Então vamos lá, né? Eu já sei relacionar dois tipos de volumes, né? Centímetro cúbico com decímetro cúbico. Isso é fácil. Por quê? Basta a gente lembrar o que a gente acabou de ver ali, só que agora para essa questão cúbica. Então vamos supor, né, eu tenho ali decímetro cúbico, né, tenho centímetro cúbico e tenho, né, milímetro cúbico, né? A ideia é semelhante àquela ali de cima. A diferença é que aqui, né, a ideia também continua que da esquerda para a direita eu multiplico e da direita para a esquerda eu divido, né? Isso aí continua. Só que o que é que vai ter de diferente aqui? Cada casinha não será por 10, porque se trata de unidade de volume, e sim por 1000, justamente se referindo àquele 3 ali, né, do expoente, né, ser cúbico. Então, cada casinha agora é por 1000. Então, ao invés de ser dividindo por 10, né, ou multiplicando por 10, agora é por 1000. Ou dividindo por 1000 cada casinha, ou multiplicando por 1000 cada casinha. Então, eu vou primeiro sair de centímetros cúbicos e caminhar para decímetro cúbico. É isso que eu vou ter que fazer, porque 50 centímetros cúbicos é a quantidade de medicamento que o garoto vai precisar tomar durante os 5 dias em volume de centímetros cúbicos. Eu quero expressar isso agora em decímetro cúbico, para depois passar para a capacidade. Então veja só, de centímetro cúbico, olhando aqui o que a gente acabou de escrever, para decímetro cúbico, como é da direita para a esquerda, não vai ser divisão. E como eu disse a vocês, por conta de ser unidade de volume, né, o expoente 3, então é divisão por 1000. Então o primeiro passo é dividir, né, 50 por 1000. Fazendo essa conta, né, eu vou até colocar só a fraçãozinha aqui do lado, né, 50 sobre 1000, né, 50 dividido por 1000. Aqui a gente pode cancelar 0 com 0, né, fica 5 dividido por 100. E a gente usa aquele processozinho, né, coloca o 5 e pula ali, como sobraram 2 zeros, pulamos com a vírgula 2 casas para a esquerda. Como não tem ali algarismo, nós completamos com zeros, né, para conseguirmos dar os pulos necessários. Então, a vírgula, quando não aparece, sempre está mais à direita do número. Eu pulo ela aqui, 1, 2. Então, vem parar aqui. Então, veja que eu consigo agora transformar os centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Ou seja,
eu consigo aí obter que 50 centímetros cúbicos é equivalente ao que? A gente acabou de dividir ali. 0,05 decímetros cúbicos. Opa! Agora ficou mais fácil, né? Porque a gente sabe que cada decímetro cúbico equivale em capacidade a 1 litro. Então, se nós temos 0,05 decímetros cúbicos, isso é a mesma coisa que 0,05 litros. Opa! Então ficou mais tranquilo agora, né? Porque a gente já saiu lá no início de massa, 50 gramas de medicamento que o menino vai receber durante os 5 dias, né? A gente já saiu agora para a capacidade. 0,05 litros. Tranquilo, né? Tranquilo. E agora basta eu fazer a equivalência de litros para ml, né? E lembrando, a regrinha vai ser a mesma daqui, de litros, né, para mililitros, é parecido de grama para miligrama. Veja que de grama para miligrama, que é mg, né, eu multiplico 3 vezes por 10, né? Saindo da esquerda para a direita, então é multiplicando, e como são 3 vezes aí, 3 pulinhos que eu vou ter, né? Cada pulinho multiplica por 10, né? Ou eu posso multiplicar uma única vez por 1000. Eu estou fazendo essa relação porque é a mesma ideia. Ao invés de ser grama, seria litro. Ao invés de ser decigrama, seria decilitro. Ao invés de ser centigrama, seria centilitro. E ao invés de ser miligrama, seria mililitro. Então, estou usando até esse mesmo esquema aqui, só que para capacidade. Porque no caso de capacidade e massa, o esquema é o mesmo, né? Então, se eu tenho 0,05 litros, basta eu multiplicar isso aí por 1000. E multiplicando isso aí por 1000, né, eu vou encontrar essa quantidade aqui em mililitros, né, em ml. E quando eu multiplico isso aí por 1000, né, basta pular com a vírgula aí 3 casas para a direita. Veja que se eu multiplicar aqui, aí, uma vez, aí vem para cá, 2 vezes vem para cá, e eu vou precisar acrescentar um zero, né? Ou seja, 0,05 vezes 1000 vai dar justamente 50 ml. Opa! Chegamos justamente aí na quantidade de medicamento que esse garoto precisará, né, durante os 5 dias para fazer o seu tratamento. 50 ml, 50 mililitros. Essa é a quantidade de medicamento que o garoto irá precisar durante os 5 dias, durante todo o processo. E justamente diz que esse medicamento pode ser comprado em frascos de ou 10 ml, ou 50 ml, ou 100 ml, ou 250 ml, ou 500. E os pais querem comprar justamente a quantidade exata. Então a gente acabou de ver o quê? Que ele vai receber 50 ml desse medicamento durante os 5 dias. Ou seja, indo lá para os tipos de frascos, é esse tipo 2 aqui, hein? Tá vendo? Esse frasco aí, já que tem que ser a quantidade exata. Portanto, o nosso gabarito aí será o item B, certo, galera? 50 ml, né? A quantidade de medicamento exata que o menino receberá aí no seu tratamento, certo, galera? Para que não haja sobra, né? Então, assim, é uma questão não tão difícil, mas que a gente acabou gastando um tempo considerável nela, justamente o quê? Por conta, né, desses caminhos que nós trilhamos aí, saindo de tipos de unidades que a gente geralmente não usa para coisas líquidas, no caso é quilograma, é grama, né, para chegar lá no final em capacidade e em particular em ml, né, em mililitro. Então, por isso que demorou um pouco aí, né? Mas espero que vocês tenham pego aí a ideia aí dessa questão, certo? Qualquer dúvida, pode deixar aí seu comentário na questão, enfim. Continuando, né? Vamos agora aí, né, dar uma pulada para a questão de número 138, certo? Ainda essa mesma prova, desse mesmo caderno, desse mesmo ano. Então, ele diz aí, o gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então, temos um gráfico aí de linhas, né, em particular, e que relaciona meses com a quantidade, né, as unidades vendidas. Por exemplo, se nós olharmos ali no mês de julho, o primeiro mês analisado, veremos que a quantidade de unidades vendidas foram 700, né? Se a gente vai lá para novembro,
né, fazendo lá a ligação, nós vamos ver que foram 2.700 unidades vendidas, né? Deu um salto aí gigantesco, né? Enfim, então sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que, se essa redução de números de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida essa tendência, isso já aconteceria em... Vamos entender aqui o contexto, né? Então nós temos aí 5 meses apresentados: julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em julho, 700 unidades vendidas. Agosto, 2.500. Em agosto e em setembro, na verdade, não houve mudança, né? Em agosto e em setembro foram vendidas 2.500 unidades. Outubro deu uma outra subida, né? Não como a de julho para agosto, mas subiu, né? Foi para 2.800 unidades vendidas. Em novembro deu uma pequena queda, né? Foi para 2.700. Então, nesse gráfico temos que o pior momento realmente é julho e o melhor outubro, né? Foram 2.800. Aí o enunciado diz o seguinte, que o número de unidades vendidas em dezembro, que não aparece aí no gráfico, foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro. Isso é importante, porque ele, apesar de não dar o número de cara, né, explicitamente, ele informa uma maneira de encontrarmos esse número de unidades vendidas em dezembro. Ele disse que foi o quê? Foi a média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro. Opa, média aritmética, nós somamos as quantidades e dividimos pela quantidade de números ali que nós iremos somar. Então ele disse que o mês de dezembro, né, ele foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro. Então vamos ter que ver cada número aí, né, referente a julho, agosto, setembro, outubro e novembro, e fazer essa soma. Então temos o que? Julho, 700 unidades vendidas, né? Como eu disse, agosto e setembro foram 2.500 nos 2 meses, né? Agosto e setembro. Outubro deu um salto, né, para 2.800, se vocês olharem lá no gráfico. E por fim, novembro teve uma pequena queda, né, 2.700 unidades. Então, média aritmética basicamente é o que? Fazemos essa soma, né? Então, vou obter aqui 11.200 unidades vendidas ao longo desses 5 meses, né? E aí eu divido isso aqui por 5, né? Divido 11.200 por 5. Então, a quantidade aí de unidades vendidas em dezembro é 2.240 unidades. Então, se eu quisesse completar esse gráfico, né, seria uma outra queda, né? Ia, inclusive, né, baixar até mais do que os meses de agosto e setembro. Só ia ganhar para julho, né, que foi o pior momento aí. Mas ia ter uma queda considerável no mês de dezembro, né? Ia para 2.240. Então, o que é que acontece? Então, conseguimos matar essa informação aí, né? Então, nós já sabemos que em dezembro nós tivemos 2.240 unidades vendidas. Se a gente continuar aí a ideia, aí diz que o gerente disse, não, né? Se esse valor de queda de novembro para dezembro, aqui, né? Aqui, de novembro para dezembro de 2011. Então, se esse valor, né, com que caiu de novembro para dezembro for sempre caindo essa mesma quantidade, né, na pior das hipóteses, nós vamos conseguir, né, um momento pior do que julho só no final de 2012. Então, teoricamente, ele quer dizer que se essa mesma quantidade de queda
que aconteceu de novembro para dezembro, for se repetindo durante os próximos meses aí, né, de 2012, né, só vai vender menos que 700 unidades, né, em dezembro de 2012. Aí nós temos que verificar se essa informação realmente é verdade, né? Na verdade, ela não é. Porque o próprio enunciado já está dizendo aí. Só que o diretor rebateu logo. Disse, não. Né? Se mantiver isso aí, na verdade, né, a gente vai ficar em um pior momento do que o que a gente teve em julho, já no seguinte mês. E é esse mês que a gente vai procurar. Né? Então, a gente já sabe que, na verdade, não é como o gerente acha. Né? Então, vamos ver. Ó. Então, o que é que acontece? Se nós olharmos a queda que houve de novembro, em novembro nós tivemos lá 2.700 unidades vendidas. Para dezembro, foram 2.240 unidades, nós vamos ver aí que a queda de novembro para dezembro, que foi o que o gerente citou, né, vai ter o que aí? 0, que nós vamos ter 6, né, que vai ficar 6,4 e aqui 0. Então, veja que a queda de novembro para dezembro foram de 460 unidades. Então, o que o gerente quis dizer? Olha, se ficar sempre caindo a partir de agora só essa quantidade, 460, nós só vamos vender menos que 700 unidades, que foi o pior mês lá de 2011, em dezembro de 2012. Vamos ver se isso é verdade. Supondo que em dezembro, né? Supondo não, né? Em dezembro, né? Nós tivemos aí 2.240 unidades. Supondo que de dezembro de 2011 para janeiro de 2012, né, supondo que a queda seja de novo de 460, 460, então nós vamos ter o que aí? 0, né? Aqui eu vou ter o que? 14 menos 6, 8, né? Aqui eu vou ter o que? Vai ficar 1, né? 11 menos 4, 7, né? E aqui 1. Então veja que em janeiro, né? Em janeiro, nós já vamos ter o que aí? Nós já vamos ter 1.780 unidades em janeiro. Né? Vamos supor que caiu de novo, que é isso que o gerente estava dizendo. Se ficar sempre caindo esse mesmo valor, né? Que caiu de novembro para dezembro nos próximos meses. Aí bora lá. 1.780 em janeiro de 2012. Aí vamos supor que caiu de novo. Né? Então, esse mesmo valor, né? Então vamos ter aí 0, né? 2, né? Aqui 3, aqui 1. Então veja que em fevereiro de 2012, né? Já vai o que? Para 1.320. Vamos continuar essa projeção de que caia de novo 460. Né? Caiu 460. Então veja que nós já vamos para o que agora? 0, aqui é 6, né? 12, né? Menos 6, 6, aqui fica valendo, né? 2. E aí vamos ter, né, 12 menos 4, 8. Então veja que em março de 2012 já vai para quanto? 860. Né? E o pior momento lá, que foi em julho de 2011, foi 700. Então, se em março já está 860, né? E se cair mais um pouco, em menos 460, né? Supondo que a projeção de queda sempre seja essa mesma, já vai para 400 em abril de 2012. Né? Então, o que acontece? Então, veja que em abril já consegue ter, né, uma quantidade de venda menor do que julho de 2011. Né? Que o gerente achava, não, só vai ser pior no final de 2012. E a gente viu ali que se essa projeção, se essa queda de novembro para dezembro, que foi de 460, que a gente viu aí. Se essa queda continuar se repetindo, né, em janeiro a gente vai para 1.780, fevereiro 1.320, março 860, abril já vai estar em 400, né, vai estar o pior momento, né, desses 2 anos, né, contando lá, né, de julho para cá, né, de julho de 2011 até abril. Então, ou seja, em abril, né, pelas alternativas aí, né, em abril, então essa será a nossa resposta, né? Esse será o gabarito, item D, né? Em abril, né? Já voltaria a ter uma situação pior do que... Voltaria não, né?
passaria a ter uma situação pior do que a de julho de 2012, que voltaria se fosse para 700, né? Mas veja que, pelas nossas contas, em abril vai para um valor menor ainda do que 700, né? Então, na verdade, em abril, né, isso aí já aconteceria, né? Essa situação aí delicada, certo, galera? Então, tem essa situação aí, né? Interessante, essa situação da questão 138 dessa nossa prova aí do Enem. Então, assim, para o vídeo não ficar tão grande assim, como eu disse a vocês, né? Ia resolver 2 a 3 questões, né? Ou até 4, se fosse o caso, mas como o vídeo já está um pouco longo, né? Outras próximas 2 questões, prometo que irei resolver ainda dentro dessa prova aqui, certo? Pelo menos umas 4 questões aí, para depois, quem sabe, saltar para uma outra prova. Até porque só essa prova aqui nós temos o quê? Da questão 136 até a 180. Então, já é uma quantidade de questões aí, né, legais. Mas para não ficarmos presos a uma única prova, de um único ano específico, a gente ou vai avançar para alguma prova de 2020, ou até mesmo voltar para uma prova de 2018, né, 2017, enfim, explorar, né, outras provas também, né, até porque geralmente o que muda, né, são os anos, né, as provas assim amarela, azul, né, não muda, né, daquele mesmo ano. Então, se eu pegar uma prova azul, né, de 2019, pode mudar a ordem da questão, mas essa mesma questão vai estar também. Mas as questões em si não mudam, agora de um ano para outro sim, né? Então, para não ficar tanto em uma prova só, próximo vídeo eu posso até ainda gravar em cima dessa prova, de outras questões, e depois a gente avança. Certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, deixa no comentário desse vídeo. Qualquer sugestão, deixa aí também. Enfim, estamos juntos e até um próximo vídeo, galerinha. Abração e tchau, tchau.